Mamas caídas pouco tempo após a inclusão das próteses de silicone. Infelizmente, esse é um assunto que chateia muitas pacientes. Elas se organizaram, se prepararam financeiramente, na vida pessoal, no trabalho, para realizar o grande sonho da vida. E quando não sai conforme o esperado, isso pode gerar uma tremenda frustração. Recebo quase semanalmente esse tipo de queixa. Pacientes que realizaram essa cirurgia em outro local há alguns anos ou até mesmo há poucos meses e dizem que em pouco tempo as mamas cederam, não ficando exatamente como elas gostariam. E isso pode sim acontecer por diversos fatores, mas há formas de tratamento que dependem muito do tipo de técnica utilizado por cada profissional. Irei focar aqui nesse vídeo as 3 causas mais comuns de quedas rápidas de prótese de silicone após a cirurgia. A primeira causa é a indicação errada da cirurgia. Existem muitas pacientes que têm uma flacidez considerável, uma sobra de pele importante nas mamas, mas mesmo assim elas não gostariam de realizar a mastopexia, que seria a cirurgia para a retirada do excesso de pele, e colocam apenas a inclusão dos implantes mamários de silicone, sem a retirada do excesso de pele. Isso pode acontecer no caso daquelas pacientes que morrem de medo da cicatriz da mastopexia, que na maioria das vezes são aquelas cicatrizes periareolares mais o T invertido, e imploram para o cirurgião para fazer a cirurgia com a mínima cicatriz possível, sem ouvir que a mama poderá cair em pouco tempo. Em casos de flacidez ou sobra de pele pequena das mamas e a escolha de próteses maiores, 300 ml ou acima desse volume, a flacidez e a sobra de pele poderão sim ser corrigidas apenas com a inclusão dos implantes mamários de silicone. Mas se a flacidez for moderada a grande, apenas a inclusão dos implantes mamários não irá resolver o problema. Nesses casos, será sim necessária a retirada da sobra de pele. Mas calma, realmente a cicatriz fica bem evidente nos primeiros meses, mas após cerca de 12 a 18 meses, realizando o tratamento recomendado pela sua cirurgiã plástica, as cicatrizes ficarão praticamente imperceptíveis. Então, escute bem a opinião da sua cirurgiã no momento da consulta. A segunda principal causa é a retirada insuficiente de pele. Durante a mastopexia, realizamos então a retirada desse excesso de pele, especialmente nas porções inferiores da mama, aquela que formam aquelas dobras. E essa retirada precisa ser bem precisa. Não pode ser exagerada a ponto de haver risco de abertura de pontos depois e nem insuficiente, o que pode gerar uma flacidez precoce após alguns meses. Além disso, é normal e esperado que as próteses cedam cerca de 1 a 2 centímetros em até 3 meses após a cirurgia. Então, eu costumo posicionar as próteses um pouco mais elevadas do que a posição final desejada, para que após esse processo de cicatrização, elas estejam na posição perfeita. E a terceira causa, e uma das mais comuns que eu vejo aqui no consultório, é a escolha da textura do implante mamário de silicone. Basicamente, há 3 tipos de revestimentos de prótese de silicone. As lisas, que como o próprio nome diz, elas não têm nenhuma rugosidade, tendo esse revestimento externo totalmente liso. Ela tem como principais complicações o alto nível de contratura capsular, que é aquela famosa rejeição às próteses, e também a falta de aderência, o que pode gerar quedas precoces das mamas e também rotação dos implantes. Um segundo tipo são as texturizadas. Elas são quase o meio termo entre as próteses. Elas já apresentam um revestimento externo mais rugoso, o que aumenta a aderência entre o tórax da paciente e a prótese e reduz os índices de contratura capsular.
e as próteses de silicone que contêm uma camada de poliuretano vulcanizado. São as próteses de poliuretano. Elas têm uma aderência muito maior aos tecidos vizinhos das mamas, criando o chamado efeito velcro. As grandes vantagens são os menores índices possíveis de contratura capsular e também a maior aderência possível, o que reduz os riscos de descolamento das próteses e queda precoce das mamas. Particularmente, ela é a minha favorita, sempre que estiver bem indicada para a cirurgia. Então, para a maioria dos casos de quedas precoces das mamas que me procuram, a indicação será a mastopexia com a retirada adequada de excesso de pele, o reposicionamento dos tecidos mamários e também a troca do implante mamário prévio por uma prótese de silicone com revestimento de poliuretano. Espero que tenha compreendido toda a diferença entre as próteses de silicone e as principais causas de queda precoce das mamas. Fiquem à vontade para enviar dúvidas ou sugestões para os nossos próximos vídeos. Até mais!